pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto neste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como domingo é dia de Cristo Rei, e o reino de Cristo é um reino espiritual, eu sugiro que nós meditemos hoje na paz interior, tendo presente que Cristo deseja reinar nas nossas almas, para nos trazer a paz, para que vivamos em paz. Algo que hoje em dia parece cada vez mais raro. Boa parte das pessoas, se começamos a observar, não tem paz. Estão muitas vezes ansiosas, nervosas, preocupadas, estressadas, de modo que a paz interior é algo desejável, algo que todos podemos crescer, porque de um jeito ou de outro é provável que de vez em quando percamos a paz. Mas veja que normalmente, quando pensamos na falta de paz, logo associamos a algum problema externo. Eu não tenho paz porque tal pessoa da minha família está passando por aquela situação, sei lá, de doença, ou porque economicamente está um pouco apertado, ou porque onde eu estudo, onde eu trabalho, o ambiente é meio complicado e eu não estou me sentindo muito bem lá, muito à vontade. Às vezes justificamos, às vezes culpamos as circunstâncias, os outros, a sociedade, pela nossa falta de paz. Ou simplesmente porque estamos com pouco tempo, porque estamos cansados, e isso necessariamente, pensamos, nos deixa sem paz. Mas a paz interior que vamos considerar hoje é algo que não depende das circunstâncias externas. É uma paz que uma pessoa pode manter ainda que esteja passando por muitas dificuldades. Há duas frases da Sagrada Escritura que eu escolhi aqui, que eu queria citar, que nos mostram um pouquinho essa ideia. A primeira delas é bastante conhecida para quem tem o hábito de ir à missa aos domingos ou até mais vezes na semana, porque sempre o sacerdote repete, são palavras de Cristo. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Cristo que é o próprio Deus feito homem, ele nos deixou a sua paz, a paz de Deus. Uma paz que não significa que Deus prometeu acabar com os problemas, com a dor, com o sofrimento. Muito pelo contrário, Jesus Cristo afirmou que teríamos que abraçar a cruz, que encontraríamos a dor, a perseguição, o sofrimento aqui na terra. Mas ele nos promete a paz, ele nos oferece a sua paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Então você vê que essa paz interior vem de Deus, é um dom de Deus. A segunda frase é de São Paulo, na carta aos Colossenses. Diz o apóstolo, que a paz de Cristo triunfe nos vossos corações. E aqui se vê que a paz também é uma conquista. Se por um lado é um dom que Deus nos concede, por outro eu preciso adquiri-la. E essa conquista se dá pela luta, pelo esforço para enfrentar as dificuldades, para abraçar essa cruz que o Senhor permite na nossa vida. Não é a paz que o mundo promete
que desejamos alcançar, que realmente interessa conquistar, que Cristo Rei quer nos conceder nesses dias e sempre. Não é a paz, sei lá, de uma vida tranquila, de uma vida com muito dinheiro, onde eu posso fazer tudo o que eu gosto. Essa vida maravilhosa, quem, sei lá, se imagina sempre numa boa, talvez até meio deitadão lá, né, jogando, sem preocupações, curtindo o momento presente, né, sem esforço, sem sacrifício. Isso não traz paz. Pode trazer um prazer momentâneo, pode, né, ajudar a descansar em alguma ocasião, mas queremos a verdadeira paz. A paz que nos ensine a estar serenos, aconteça o que acontecer, no meio da vida real, a vida como ela é, a vida que nos traz situações complicadas e imprevistos. Quando nós conhecemos mais a vida de Cristo, lendo o Evangelho, meditando nas suas palavras, percebemos que Jesus manteve a paz sempre. E Nosso Senhor teve uma vida dura. Além do mais, foi perseguido, condenado à morte por inveja, crucificado. E do alto da cruz, o que nós contemplamos? Jesus que reza por aqueles que o crucificam. Jesus que mantém a paz naquele momento tão duro. É bonito pensar que podemos, se imitamos Jesus Cristo, se pedimos a Ele, né, Senhor, fazei meu coração semelhante ao seu, né, se estamos unidos a Deus, ter essa mesma paz. E reagir como Cristo, rezando pelos outros, perdoando, mantendo a serenidade, mesmo que a vida nos traga, né, um sofrimento grande. Qual que é a raiz da falta de paz? Falta da paz que podemos ter, que as pessoas tantas vezes têm. Eu diria que tem duas raízes, que estão interligadas, mas que são diferentes. A primeira delas é confiar pouco em Deus. Enquanto nós não aprendermos a confiar totalmente em Deus, enquanto não tivermos uma fé grande, uma fé profunda, uma fé que realmente influencie no nosso dia a dia, na nossa vida, não haverá paz. Porque uma pessoa que tenta resolver tudo sozinha, com as suas forças, com a sua boa vontade, com a sua experiência, que ela de alguma forma pensa ou diz, não, eu se basto, eu resolvo, né? eu consigo, eu posso. Uma pessoa autossuficiente não vai ter paz. Por mais qualidades que tenha, por mais boa vontade que coloque nos seus empreendimentos, porque nós não temos um controle sobre tudo. Essa que é a grande verdade. Nenhum de nós. Não somos donos do tempo, não somos donos nem da nossa própria vida. A qualquer momento podemos pegar o coronavírus. Não queremos, mas pode acontecer. Se eu não confio em Deus, isso me deixa tenso. E se realmente eu pegar, né, e ficar na cama, ficar de cama e não puder fazer o que eu quero, e tiver que passar uns dias lá com dores, isso me deixa ansioso, tenso, inconformado, porque eu não estou preparado para sofrer. Bem diferente é a atitude de quem tem confiança em Deus, que pode dizer agora mesmo na oração, Jesus, se você quiser, se for a sua vontade, que eu passe também por isso, por essa doença, que eu tenha que ficar de cama, pois muito bem, se faça a sua vontade, não a minha, desde já eu aceito, confio em vós. Podemos ir além,
Senhor, se por causa desse vírus você quisesse me chamar à sua presença, se você pensa que eu já cumpri a minha missão aqui na terra e quer, né, que eu passe então pelo transe da morte, pois eu confio em vós, eu aceito o seu querer e eu mantenho a paz. Até isso, diante de uma doença, diante da própria morte. Agora, é muito difícil uma pessoa sem fé, sem confiança em Deus, agir assim, reagir dessa forma, olhar, né, para essa incerteza que todos nós temos, não só nesse sentido, em muitos, né, sem cair numa certa ansiedade. Tem uma história que eu ouvi uma vez que é muito bonita, que mostra como essa paz interior pode estar presente em situações mais ou menos dramáticas, quando existe uma grande confiança em Deus. Ocorreu na vida de uma pessoa que tem muita fé, estava fazendo uma viagem de avião já há muitos anos, e ao seu lado sentou um político muito, muito conhecido no nosso país. No meio da viagem, num certo momento, o avião começa a trepidar, a balançar, e acima de uma maneira forte, não sei se pelas nuvens, pelo vento, pelo que for, e o fato que boa parte dos passageiros grita e fica meio desesperado, e o político, praticamente, se desesperou porque pensou que ia morrer. Quando passou aquela turbulência, não aconteceu nada, ele tinha ficado muito surpreso com a atitude desse homem que estava ao seu lado, porque tinha mantido a paz. Não tinha feito cara de medo, não tinha gritado, isso esteve lá, tranquilamente. E perguntou para ele, olha, você não teve medo? Você não percebeu? Mas como estava todo mundo aí, desesperado? E o homem respondeu para ele, veja, eu me confesso todas as semanas, confio muito em Deus, não podia fazer nada para impedir a trepidação do avião. Sendo assim, eu estava tranquilo, porque se Deus me chamasse naquela hora, penso que estaria preparado para o encontro com Ele. E aqui se vê que não é uma teoria, é que é real, essa paz profunda, essa paz que Deus nos dá. Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Se eu tenho uma vida perto de Deus, se o meu apoio é o Senhor, se eu confio nele, Deus que é meu Pai, que me ama, que só quer o meu bem, eu estou preparado para o que acontecer também para o momento da morte. Já pode ser um propósito para a nossa meditação, ter o hábito da confissão, porque isso nos perdoa os pecados, nos enche de paz interior, nos permite viver com serenidade. O segundo caminho para ter essa paz é o esforço para mudar o que precisamos mudar. São José Maria costumava dizer que a paz é consequência da guerra. Pode parecer contraditório, mas ele fala da guerra interior, da guerra contra os nossos defeitos. Só assim teremos a vitória e com a vitória a paz. Naquele ponto de sulco, número 852, ele aborda exatamente essa ideia. Tanto a paz como a guerra estão dentro de nós. Não se pode chegar ao triunfo, à paz, se faltam a lealdade e a decisão de vencer no combate. Então vamos pensar um pouquinho agora em 3 combates, em 3 lutas, contra os nossos defeitos, lutas interiores, que precisamos travar se desejamos viver em paz. A gente vê, muitas vezes
adolescentes, os jovens, né, com os seus jogos eletrônicos. E nos jogos, tudo é emocionante, né? Alguns jogos de guerra, né? Quer dizer, há poderes, há forças, há raios, há bombas, e você aperta um botão e destrói, e você tem, né, uma capacidade, né, de vencer inimigos, né, muito grandes e fortes. Só que a vida real não é assim. A vida real não é um jogo eletrônico. Não é essa guerra, não é essa luta, né, virtual, né, cheia de fantasia, que nós temos que travar. A luta interior custa muito mais. Porque é preciso combater a preguiça. Porque é necessário enfrentar, né, aquela tentação real. É necessário lutar de verdade. Então, o primeiro que é preciso combater, eu diria que é a covardia com relação ao futuro. Uma pessoa que não tem coragem, vamos dizer assim, mais que tudo confiança, para se colocar diante de Deus, como estamos aqui junto de Jesus no sacrário, e conversar com Ele com simplicidade, como um filho fala com seu pai, e perguntar: meu Deus, meu Pai, Senhor, como que eu posso te agradar mais? Como que eu posso cumprir a sua vontade? O que você quer de mim? Por onde eu devo ir? O que eu tenho que mudar na minha vida? Se não há essa confiança, se eu fujo de Deus, se eu me fecho, né, porque de repente eu acho que Deus pode me pedir algo difícil, algo que vai complicar a minha vida, algo que eu não quero entregar, então eu não terei paz. Porque eu não estou disposto a enfrentar, talvez um apego que eu tenho, não estou disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e a cumprir o seu querer. Pensar, por exemplo, será que eu sou capaz de perguntar: Senhor, na minha casa, às vezes nós perdemos a paz, e há discussões, e há brigas, e há um ambiente meio tenso. Jesus, como que eu posso contribuir, colaborar para que haja mais paz na minha casa? O que depende de mim? O que eu preciso mudar? Eu tenho que ter essa coragem de falar com Deus e depois me comprometer em reclamar menos, em ter mais paciência com os outros, etc. O segundo motivo da falta de harmonia interior está relacionado com o primeiro. É a falta de sinceridade que nos leva a nos enganarmos em relação ao passado. Veja, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo que nós fazemos deixa uma marca. Sei lá, se eu roubo, eu me torno ladrão. Se eu minto, eu me torno mentiroso. Se eu vejo coisas indecentes, me torno sensual. Os pecados deixam uma marca. E essa marca nos tira a paz. É a própria falta de paz, da consciência pesada, né, do mal que eu cometi. Então eu tenho que enfrentar isso. Não adianta querer pôr uma pedra em cima e fazer de conta que não aconteceu aquilo. Tem pessoas que vão se enganando e vão se convencendo de que o falso é verdadeiro e de que o verdadeiro é falso. Não enfrentam os seus erros, não reconhecem os seus pecados, não pedem perdão. É como se alguém contasse a si próprio, né, uma mentira tão bem contada que chegasse a acreditar que aquilo era verdade. E é algo que parece que não, mas ocorre. Porque tem um ditado que diz assim: quem não vive como pensa, acaba por pensar como vive. A base de uma vez e outra
eu me enganar, eu me justificar, eu tirar importância do que tem importância, eu deformo a minha consciência. Vou pensar exemplos bem práticos. Uma pessoa que sempre teve uma boa formação cristã, que conhece a doutrina, o catecismo, sabe, portanto, que aos domingos tem o dever de participar na missa, não só por obrigação, né, uma graça, né, uma necessidade da alma para quem tem fé, mas o fato que há essa obrigação. E chega um domingo, ao invés de ir para a igreja, a pessoa, sei lá, dá uma desculpa. Não, acho que não tem problema, afinal de contas, amanhã eu tenho prova, estou meio cansado, ou a pandemia. E eu me justifico, porque depois eu vou para outros lugares, apesar da pandemia, e se fosse para fazer uma coisa que eu gosto, eu venceria o cansaço e encontraria tempo. Só que eu vou me enganando e acabo, por faltar à missa e tirar importância da Santa Missa, dizendo que em casa eu posso rezar melhor, que também não é preciso ir sempre, e assim por diante. Isso é muito ruim, porque nós perdemos a paz. Não dá para ter paz mentindo para nós mesmos, nos enganando, sem admitir a verdade, sem dar nome aos bois. Não fui à missa, muito bem, por preguiça, vou pedir perdão, vou procurar o padre, me confessar e pronto. Agora, se eu começo a dizer no meu caso, na minha situação, não tem problema, eu estaria fugindo da verdade. Por isso a sinceridade é caminho para a paz. Uma pessoa sincera consigo mesma, uma pessoa que humildemente reconhece as suas fraquezas, todos nós somos fracos, mas ao mesmo tempo eu me arrependo, eu peço perdão, eu me reconcilio com Deus, pois muito bem, então isso já me enche de paz. Podemos ter essa paz todos os dias antes de deitar, fazendo o exame de consciência, esses minutinhos que podemos reservar para fazer um balanço do dia. A experiência mostra que um exame bem feito, nos perguntando na presença de Deus, aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que não fizemos de errado, de mal, o que podemos fazer melhor amanhã, tirando um propósito, pedindo perdão dos nossos erros, agradecendo aquilo que saiu bem. Isso nos enche de paz. Aí vamos deitar e estamos com a consciência tranquila e colocamos a cabeça no travesseiro, sem nenhuma angústia, sem nenhuma ansiedade. O último motivo da falta de paz interior se refere ao presente. Falávamos do futuro, do passado, mas no presente também é muito importante, se queremos ter paz, praticar uma virtude que é a virtude da generosidade. Porque quando uma pessoa se sacrifica, no sentido assim, se gasta, que ama Deus e os outros, e por causa disso é capaz de servir, de ajudar, de fazer o bem ao longo do dia, isso a enche de paz. Vou colocar um exemplo. Se você chega em casa e à noite, antes de deitar, vê que sua mãe, talvez porque estava cansada, não pôde lavar a louça e ficou para o dia seguinte, talvez ela vai levantar cedinho e vai ter que fazer esse trabalho, e você, por carinho à mãe, por generosidade, pensa, não, eu vou lavar isso daqui, enxugar, guardar, para deixar minha mãe contente, para servir. E você é generoso. Isso te enche de paz, você fica contente, assim, poxa, porque fez uma coisa que tem valor, uma coisa que fez que a sua vida fosse útil. Hoje em dia, muitas pessoas ficam ansiosas, estressadas, simplesmente porque fogem desse sacrifício. Sei lá, tem medo
Talvez de que a mãe peça algo, de que o amigo peça algo, de que os outros, né, queiram algo de mim que vai exigir que eu complique um pouco o meu tempo, que eu deixe de lado as minhas coisas. E lógico, isso nos deixa ansiosos. Outro dia, faz um tempo, um garotinho de uns 8 anos chegou para mim e falou assim: padre, estou muito estressado, estou estressado, né? Estou meio deprimido. E ele estava realmente, né, se via que estava meio ansioso, meio tenso, assim. Eu olhei para ele: mas o que foi, menino? Por que você está assim? Né? E ele nem sabia responder, né, por quê, né? Mas você vê que, e eu me atrevo a dizer, me parece que no fundo é porque a mãe fica pedindo para ele jogar menos, para ele estudar, para ele, né, se comportar melhor. Isso exige generosidade. Isso exige mudar o meu comportamento e vencer lá o meu egoísmo, a minha tendência a ficar nas minhas coisas. Se eu não sou generoso, isso me gera ansiedade, estresse. Mas não porque a mãe está exigindo demais, é porque me falta essa virtude. Então não tem medo de ser generoso. Nós somos criados para amar, o que preenche o nosso coração é o amor, é a entrega. Fomos criados para coisas grandes. Quando nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida para realizar esse plano de Deus, para fazer o que os outros esperam de nós, para fazer o bem, nós nos enchemos de serenidade, de paz no coração. E por isso, se desejamos deixar que Cristo reine nas nossas vidas, não nos enganemos, porque o reinado de Cristo se constrói sobre o amor, a caridade, a generosidade. Só combatendo o egoísmo que temos no coração, Jesus poderá habitar a nossa alma e nos cumular com esse dom da paz que ele veio trazer ao mundo. A paz mais impressionante é a de Nossa Senhora, porque Maria passou por situações muito dramáticas, muito duras, que uma outra mulher que não confiasse tanto em Deus, que não fosse generosa, que não lutasse, que não estivesse disposta, né, a sofrer por amor, teria se revoltado, teria, né, ficado, né, meio desesperada, inconformada. Mas nós vemos Maria em paz. No presépio, quando Jesus nasceu, naquela gruta, naquele estábulo, Nossa Senhora não perde a paz, ela aceita os planos de Deus, ela confia. E a vemos em paz quando Jesus morre, crucificado. Nossa Senhora está ao pé da cruz, serena. Por mais que aquilo doesse no seu coração e fosse uma espada que transpassava a sua alma, ela aceitava, né, o querer de Deus. Confiava que da cruz do sofrimento viriam muitos bens para a humanidade. Realmente é assim, Jesus Cristo reina da cruz. Crucificado ele nos salva. Crucificado ele nos abre as portas do céu. Então vamos recorrer muitas vezes a Nossa Senhora quando sentimos que estamos perdendo a paz. É o que nos aconselha São José Maria no ponto 874 de Sulco. Santa Maria é, assim a invoca a Igreja, a Rainha da Paz. Por isso, quando se conturba a tua alma, ou o ambiente familiar ou profissional, ou a convivência na sociedade ou entre os povos, não cesses de aclamá-la com este título: Regina Pacis, ora pro nobis, Rainha da Paz, rogai por nós. Experimentastes fazê-lo, ao menos, quando perdes a tranquilidade? Ficarás surpreso com a sua eficácia imediata. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.